Segundo uma porção de dados, os humanos surgiram na África e migraram para povoar o resto do mundo. Acho isso provavelmente verdadeiro, e esta árvore é compatível com essa hipótese, com populações africanas migrando para o Oriente Médio. Os modernos europeus descendem deles, e os humanos se expandiram até a Ásia e em seguida ao Pacífico e depois até o Novo Mundo. Nós sabemos de onde viemos e sabemos quem somos e achamos que sabemos para onde vamos. E por que precisamos saber o que seja a mais? Quer dizer, isso vai beneficiá-los? Certamente a nós é que não vai beneficiar. Em parte, trata-se apenas de uma curiosidade básica sobre o que somos como espécie. Em parte, também se trata de tentar entender que fatores fazem as diferentes desordens genéticas humanas acontecerem com diferentes frequências em diferentes partes do mundo. Sem todas essas amostras de DNA do mundo inteiro, eu não poderia fazer isso. Estamos tirando amostras de DNA deles, que para nós valem ouro. É pior do que o colonialismo e exploração habituais, porque tiramos deles a única coisa que tem valor para nós. Depois que a tiramos, tanto faz para nós se eles vivem ou morrem. Eles estudaram o contorno e a forma das nossas cabeças para descobrir se temos cérebro do tamanho do cérebro de um homem branco. Naquela época, acreditava-se que o tamanho do cérebro determinava a inteligência. Vê como é diferente? Nesse caso, trata-se de cortar cabeças, membros, órgãos, extrair tecido, sangue e outras amostras. Mas, em alguns aspectos, não é tão diferente assim. Mas, para alguns, essa diferença é acadêmica. Ossos mortos podem ser tão valiosos quanto sangue vivo. Na pequena cidade colombiana de Pasca, o Dr. Briceño se depara com uma extraordinária coleção neste museu. Estas múmias são de líderes do povo muisca, que eram carregadas nas batalhas para dar medo ao inimigo. Tem mais de 600 anos. Eu vou coletar uma amostra do DNA extraído. Neste caso, vou tirar um pedaço de músculo ou de osso da parte exposta. Este vai ser mais difícil por causa da faixa. Não quero danificá-la. Por isso, terei que tirar um dente ou talvez um pelo. Neste caso, vai ser mais fácil tirar um pedaço do abdômen que está exposto. In this case, it will be easier to take a piece from the abdomen that's exposed. Da análise das amostras, o Dr. Briceño espera descobrir a disposição genética dos muiscas à doença antes da vinda de Colombo. Como não há mais muiscas vivos, ninguém vai reclamar. A ciência, com sua tecnologia... Ciência e tecnologia resolvem problemas, mas também são agressivas. Nossa visão da humanidade, nossa ajuda para proteger a Terra e o nosso sonho de fraternidade humana não precisam de tecnologia.
Nossa tecnologia está na cabeça, no coração e no espírito. O Dr. Briceño reúne-se aos colegas na busca de amostras vivas. A expedição segue em frente, agora a pé, para os contrafortes da Sierra Nevada, onde habita a tribo Assário. Mulas carregam um equipamento, um gerador e uma geladeira portátil para amostras de sangue. Agora juntam-se a eles 2 colegas dos Estados Unidos. As doutoras Noble e Zangenberg são pesquisadoras dos sistemas moleculares Roche, subsidiária da gigante farmacêutica Hoffmann-La Roche. Estes são os vizinhos dos assários, os Koji, filmados nos anos 50, quando colonizadores colombianos usavam álcool para adoçar as negociações. Mas os líderes da comunidade viram sinais de desastre e não quiseram nada com os de fora. Hoje, os índios da Sierra Nevada deliberadamente rejeitam quase tudo do mundo exterior. À noite, com 4 fogueiras acesas, a Casa dos Homens serve como o centro religioso e social da aldeia Assário. Esta é uma sociedade com confiança em sua própria cultura. Os visitantes quase sempre não são bem-vindos. Mas os cientistas são bem recebidos. Isso porque os aldeões souberam que se trata de uma equipe médica que vem trazer a eles tratamento de que precisam muito. Pilar Cortés é estudante de medicina. Está no último ano. Ela oferece a cada aldeão um exame. No teste de diabetes, os índios recebem uma bebida com glucose. Pouco depois, retiram-se amostras de sangue, tanto para o teste de diabetes quanto para o banco de sangue. Y es solo para uno, sí. No se puede dar a probar a los niños. Os pesquisadores dos sistemas moleculares Roche estão aqui como observadores. Viagens pelo campo fazem parte da colaboração entre os laboratórios em Bogotá e na Califórnia. Em troca de informações e tecnologia, o material genético das amostras colombianas vai para os Estados Unidos. Listo. Ahí con el doctor, entonces, por favor. 2-9. Venga, agua. Hombre, agua. Bueno, él. Tómelo despacio, ¿no? Es rico. María. Bueno, María, entonces va a tomar una cucharadita de esto, ¿sí? Es vitamina. La va a tomar hasta que después... O benefício imediato para essa tribo é que nós viemos com médicos e estamos fornecendo serviços médicos e, em muitos casos, também de dentistas. Nós lhes damos um tratamento que eles dificilmente obteriam de outra forma.
A longo prazo, para essas pessoas, é uma meta mais altruística para o bem maior da humanidade. Mas não é um benefício direto. Não chegamos, tiramos o DNA, examinamos e tiramos da manga uma cura para uma das doenças deles na semana que vem. A equipe americana está estudando a suscetibilidade genética ao diabetes. O Dr. Gomes deixa claras as implicações comerciais que podem ocorrer. Não tem uma relação especial com os laboratórios Roche. Enquanto essas empresas entrarem com a ideia de um benefício comercial direto, elas são bem-vindas. Nós temos muita sorte de poder vir aqui e ter acesso às amostras. Precisamos cuidar para que o mundo deles seja preservado e para que eles não sintam que queremos tirar coisas desse mundo deles. Mas os índios não são inteiramente consultados. Não lhes disseram que suas células poderiam ir para um banco biológico, nem que seus genes poderiam ir para a Califórnia. Não sei de nada desse banco biológico. Sou de Sierra Nevada e não sei o que isso significa. Sou índio, não entendo espanhol. Por isso não posso dar uma boa resposta. O que os médicos disseram a você? Eles explicaram por que estão aqui? Não nos disseram nada, mas eu gostaria que eles explicassem para a gente entender. Não faz sentido dizer a eles que vamos classificar seus genes aplicando o método HLA, pois eles não entenderiam o que isso significa. Acho que até onde eles conseguem compreender, estão de fato dando um consentimento informal. Meu lado idealista de cientista me diz que isso é para o bem da humanidade e uma boa contribuição para ela de modo geral. Mas os índios sabem que estão contribuindo para a humanidade em geral e querem contribuir? Achamos espantoso, inaudito que o mundo queira usar os povos que demonstraram o menor grau de agressão contra a humanidade e nos forçar a cooperar. Esse projeto é totalmente arbitrário e abusivo. Quem estabeleceu esse projeto em âmbito internacional está agindo de novo em termos de conquista, de colonização dos territórios indígenas e de seus habitantes. Outra forma de conquista, de colonizagem a los territórios indígenas. Nós achamos que não temos obrigação alguma de contribuir para a humanidade, muito menos para pessoas que prejudicaram nossos modos de viver e de pensar. Nossos próprios recursos e nossas próprias formas de ser e de pensar. Nós aqui nos sistemas moleculares Roche somos os líderes em classificação HLA. Examinamos esses genes e determinamos o que parecem no nível molecular. As amostras da Colômbia são mesmo uma mina de ouro em termos de nos permitir examinar algo que dificilmente obteríamos de outra maneira. Os benefícios desse tipo de estudo não serão imediatos. Aparecerão a longo prazo, mas serão para todos. Se encontrarmos associação entre uma determinada partícula de DNA e uma doença, todos com esse tipo de DNA poderão saber que tem predisposição para a doença. Os benefícios serão para todos. O fato de podermos examinar essas populações consanguíneas nos permitirá determinar mais facilmente esses benefícios. Mas a possibilidade de uma associação genética com uma doença sugere a possibilidade de cura que beneficiaria alguém. Embora os sistemas moleculares Roche sejam uma subsidiária da gigante farmacêutica Hoffmann-La Roche, a companhia faz um grande esforço para mostrar que a colaboração com os colombianos
resulta de um arranjo particular entre os próprios cientistas. A análise das amostras se dá, de fato, num laboratório da empresa, mas os salários dos pesquisadores são pagos por fundos do governo. Se fosse descoberta uma pista para resistência genética a alguma doença a partir desses dados, se tornaria parte da literatura científica e estaria à disposição de todos. A Hoffmann-La Roche não tem interesse ou planos corporativos para tal pesquisa. Trata-se de pesquisa básica. Se for criado um produto patenteável e lucrativo de uma cadeia celular de um ou mais indígenas, será possível ganhar muito dinheiro. É claro que depende do que for descoberto. Ninguém sabe exatamente o que vai ser descoberto. Por isso, algumas pessoas chamam isso de prospecção e de corrida do ouro genética. Muitas pessoas não estariam interessadas nisto de forma alguma. Elas não acham que poderiam encontrar algumas cadeias celulares valiosas. Mas se essas cadeias forem patenteadas e resultarem em produtos comercialmente úteis, renderiam muito dinheiro. Talvez milhões de dólares. E a prospecção genética já começou. Estas são as plantações de banana de Xanguinola, no Panamá. No fim do século XIX, os índios Guaini perderam suas terras para as companhias de bananas. Mas agora há mais uma coisa que os estrangeiros querem deles. Os Guaimis foram recentemente o foco da atenção de cientistas de vários países, inclusive os Estados Unidos, e seu sangue passou a ter uma boa cotação. Em 1991, se tornou publicamente sabido que estava sendo coletado sangue dos Guaimis sem que o povo Guaimi tenha sido consultado, ou o Congresso. O povo Guaimi se sentiu humilhado. Eles sentiram que tinham sido enganados. Nossos líderes Guaimis deram um não categórico a esse projeto, dizendo que ele deveria ser suspenso. O projeto para coletar sangue é coordenado no hospital local. O que os Guaimis têm que todo mundo quer é o vírus T linfotrópico humano, ou HTLV2, um parasita raro de que muitos Guaimis são portadores em seu sangue, sem que cause a eles nenhum mal conhecido. Mas o que deixou a comunidade ultrajada é esta requisição de patente feita por cientistas do governo dos Estados Unidos com as células de uma Índia Guaimi desconhecida. Ela aparentemente consentiu em fazer um teste ou alguém tirou sangue dela, mas tenho certeza de que ela não tem ideia de que alguém está tentando comercializar algo que saiu de seu corpo e ganhar dinheiro com isso. A identidade da paciente é mantida em segredo. Trata-se de um projeto científico, por isso nenhum nome é revelado. Acho que a pessoa envolvida sabe que foi tirada uma amostra de sangue. Está nos arquivos, mas eu não posso lhe dar o nome. Não sei de permissão alguma. Eles não nos consultaram absolutamente. Não queremos que eles continuem vindo ao nosso país para tirar nosso sangue. Nosso povo não quer mais que nenhum estrangeiro venha aqui. Depois de protestos, a requisição da patente foi retirada pelo governo dos Estados Unidos, mas só para ser substituída por outras 2 requisições envolvendo indivíduos da Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão. O que esta patente demonstra, particularmente uma patente que o governo dos Estados Unidos, o Departamento do Comércio, requisitou, é que se governos fazem isso, podemos ter certeza de que empresas também o fazem. E que estamos vendo uma nova e bizarra forma de colonialismo. Desta vez, não por causa do carvão ou do minério de ferro dos países do mundo, que invade os próprios corpos, células e genes dos povos do terceiro mundo. Requisições de patentes sobre cadeias celulares devem sua legitimidade a um assombroso precedente estabelecido pela Suprema Corte da Califórnia em 1990,
John Moore, um empresário de Seattle, procurou um advogado, Jonathan Zaki, a respeito de insistentes pedidos de seu médico para que ele assinasse formulários de consentimento muito tempo depois de o médico ter retirado seu baço por causa de um câncer. John Moore queria saber o que estava acontecendo. Lembro-me de ter dito a John pelo telefone que tínhamos descoberto que alguém tinha patenteado as células dele. Eu nunca dei meu consentimento informado para que eles patenteassem minha cadeia celular. Sequer sabia que estavam fazendo isso. O baço canceroso de John Moore continha uma proteína sanguínea rara, capaz de gerar bactérias e células que combatem o câncer. Deram-lhe o nome de linha Mu, Mu de Moore. Acho que o médico não obteve o consentimento informal nesse caso porque podia ganhar um dinheirão e não queria dividi-lo com o paciente. Descobrimos que o médico tinha exercido uma opção por algo em torno de 75 mil ações e apólices da firma biotécnica com a qual ele tinha um contrato de exclusividade. John Moore processou os detentores da patente para garantir seus direitos de propriedade sobre suas próprias células e perdeu. A sentença afirmou que as células agora pertenciam aos pesquisadores biotécnicos, não a ele. Isso estabeleceu um precedente perigoso. Soubemos recentemente de outros casos em todo o mundo em que populações indígenas são submetidas a esse mesmo tipo de exploração. Indivíduos tiveram suas células patenteadas ou tomadas sem conhecimento nem consentimento deles. Para mim, os pesquisadores estão fazendo isso com a certeza de que nos Estados Unidos essa decisão os protegerá. Mas se a lei de patentes protege as empresas biotécnicas, quem vai proteger os índios? Inevitavelmente, os alvos do projeto Diversidade estarão entre os grupos mais pobres e menos informados. Aqui é Carizal, nas praias do Caribe colombiano, onde o povo Wayuu vive muito bem da pesca e da mineração das planícies salgadas. Eles são o mais novo alvo dos geneticistas. Você sabe por que os médicos vêm aqui? Não sei. Eles não entendem o que eu digo e eu não entendo o que eles dizem. Não que eu seja surda, eu simplesmente não entendo. Os doutores Gomes e Bricenho são médicos e não têm nenhum interesse comercial nas amostras. Eles também se preocupam com a sobrevivência dessas pequenas culturas. Mas, como membros do projeto Diversidade, eles sabem que as amostras são distribuídas no mundo todo sem nenhum controle da parte deles. Se um cientista pode patentear as células de outra pessoa, então por que não patentear também o DNA dessa pessoa? O Instituto de Pesquisas Genômicas é o laboratório do Dr. Craig Venter, um defensor convicto do projeto Diversidade. Ele deu ao patenteamento de materiais humanos uma certa credibilidade. Trabalhando para o governo dos Estados Unidos, o Dr. Venter desenvolveu um programa para a identificação rápida das sequências de genes humanos. Requisitou, então, patente para mais de 5 mil fragmentos que identificou, apesar de não ter ideia de para que eles estavam codificados. Eu requeri patentes sobre os genes que estamos descobrindo, genes humanos, porque não havia precedente, não estava muito claro o que aconteceria. Se tivéssemos publicado todos os dados, como íamos fazer, sem a proteção das patentes, o receio principal era que os milhares de genes que estávamos descobrindo seriam retirados do mercado para desenvolvimento farmacêutico. A patente não significa propriedade. A patente é o direito de alguém desenvolver comercialmente uma entidade por um período de 17 anos. O patenteamento é importante em termos de colocar as coisas à disposição da população de uma forma comercialmente viável. O governo dos Estados Unidos retirou suas requisições de patentes, mas o Dr. Venter passou com suas pesquisas para o setor privado. Seu Instituto de Pesquisas Genômicas recebe verbas de uma empresa comercial chamada Ciências do Genoma Humano, que detém direitos de desenvolvimento sobre as descobertas do Dr. Venter. A empresa Ciências do Genoma Humano tem o apoio de capitais de risco. As ações do Dr. Venter valem atualmente 11 milhões de dólares. O caso Venter é pesquisa de biotecnologia da pior espécie.
Ele está tentando privatizar todo o plantel genético, os 100 mil ou mais genes que formam o corpo humano. Nenhum dos meus colegas no programa Diversidade Genética Humana demonstrou o menor interesse na exploração comercial como sua motivação para pesquisar as populações endógenas. Seria muito fácil atribuir direitos putativos que proviriam da coleta de amostras para estudar a evolução e as variações genéticas. Eu acho que isso resolveria o problema. É concebível que alguma forma de proteção permita a essas pessoas lucrar com tais invenções? Em caso positivo, quem será o guardião delas? Quem irá policiar a nova ciência? Talvez uma corporação mundial controlada pela ONU ou algo como a lei do contrato do mar. Uma boa parte de quaisquer benefícios financeiros provenientes das cadeias celulares iria para a fonte das cadeias celulares. Pode-se dizer que é impossível, mas até agora ninguém tentou. Ninguém sequer falou sobre fazer isso. Mas até que essa questão seja encaminhada de forma adequada, ficarão cada vez mais altas as vozes a protestar contra isso. Hoje, exigimos que o governo dos Estados Unidos cesse o que entendemos essencialmente como colonialismo genético em escala mundial. Nós rejeitaremos qualquer tentativa nesse sentido. Vamos organizar uma campanha, uma rede com todas as pessoas que trabalham nesse setor. Mas se os povos indígenas se opõem ao projeto Diversidade e se recusam a cooperar, então, dizem os cientistas, uma importante contribuição ao conhecimento humano e ao progresso médico poderá estar perdida para sempre. É possível que percamos uma contribuição à medicina e ao conhecimento humano, mas para mim, levar os direitos humanos a sério e aceitar que eles são parte da nossa família humana, a ponto de tentar impedir sua extinção, são presentes muito mais importantes para a humanidade do que quaisquer avanços científicos ou médicos que advenham de tirar o DNA deles. Acho o preço a pagar por esse conhecimento alto demais. Eu acho que o projeto Diversidade do Genoma Humano tem grande valor e que nós precisamos ter acesso a essas amostras para podermos ver como os genes evoluíram em populações isoladas antes que essas populações deixem de ficar isoladas. Acho que examinando esses povos maravilhosos que não se misturaram com o resto da população, podemos ver de fato o que aconteceu com cada uma delas e então aplicar essa descoberta às populações misturadas nas quais vivemos. É meio idealista. Para o bem maior da humanidade, precisamos dessas amostras. Assim seremos capazes de ver o que aconteceu. Mas os cientistas terão de convencer os índios e os defensores deles a respeito desse idealismo. O tempo que eles têm para isso pode estar se esgotando. Hoje estamos dizendo, rescindam todas as patentes e rejeitem todas as solicitações de patentes sobre os corpos e as partes dos corpos dos povos do terceiro mundo. Milhares e milhares no mundo inteiro estão dizendo, não seremos cobaias de seu projeto de pesquisa. Esses povos sabem disso e estão dizendo com voz bem alta, não.